Agar era apenas a serva de Sara. Então Sara e Abraão receberam uma proposta, né? Ou seja, uma promessa de que seriam pais. Porém, ainda Sara riu, porque ela já estava idosa. Já tinha cessado o costume das mulheres, né? Aquele período fértil em que as mulheres engravidam. Sara estava assim. Então ela chegou a rir quando ouviu sobre isto. Então passou-se um tempo, ela disse assim para Abraão, ela estava matutando assim, pensando, e o que ela pensou? Na ideia, a ideia dela, tive uma ideia. Minha serva, Agar, eu vou deixar meu esposo, fique com ela, para ele ter esse filho. Talvez esse filho é promessa dele, né, de Abraão, né, o filho dele, né, talvez. Então ela foi lá e conversou com o Abraão e conversou com Agar. Então Agar agora passa a ser concubina de Abraão. Bom, o pouco que fala de Agar dá a entender que ela era uma mulher assim que não dizia a respeito assim como uma pessoa negativa. Ela era uma pessoa assim, uma serva que fazia seu papel, né? Uma pessoa direita, uma mulher direita, pelo que a gente vê do pouco que fala dela, né? Então, o que aconteceu? Que ela acabou realmente engravidando. E nesse período de tempo, o que aconteceu? Sara se sentiu humilhada. Sara se sentiu humilhada porque ela dizia, ela mesma pediu, né? Ela mesma pediu que seu marido ficasse com ela para ter esse filho. Ah, você vai ter filho com ela, vai ter que ser esse filho, né? Na cabeça dela, o filho da promessa seria esse. Mas então, agora aí, sabendo que a Agar estava grávida, ela se sentiu humilhada, ela ficou assim, se sentiu, sabe, você rejeitada agora, porque agora ela como a mãe, né, como uma mãe, ela grávida agora, ele vai ter olhos mais para ela, ele vai prestar atenção mais nela, e eu vou ficar assim, sai para lá, bichinho, e eu vou ficar como a humilhada, né? Então, e assim ela falando, né, aos ouvidos de Abraão. E Abraão disse para ela, faz dela o que você bem desejar, faz bem o que você quiser, né? Ainda falou assim para ela. E, enfim, Agar se sentiu muito chateada com isso, se sentiu humilhada, que ela fugiu da presença de Sara, ela fugiu e foi lá para o deserto. Lá ela triste, assim, muito triste, chateada, assim, onde tinha lá um poço. Então, diante desta situação, dessa aflição em que Agar estava passando, aparece um anjo e conversa com ela, né? E ele conversa com ela e fala que ela precisa retornar para a casa da sua senhora. Retorna-te, humilha-te debaixo dela, né? Que você será também uma grande nação. Você vai ter uma grande descendência. Falou assim com ela, né? Então ela se sentiu novamente revigorada e voltou, né? Voltou para ficar lá, porque assim, diante disso, se ela fugisse, né? Ainda mais ela agora grávida, né? Fugindo lá por aquele deserto, então, como que seria, né? A vida dela? Então, nesse primeiro momento aí, ela retorna para a casa da tua senhora, e lá fica. Aí lá passa o tempo e ela dá a luz e coloca o nome do filho de Ismael, né? Ismael, né? E daí passou-se um tempo, passou-se mais tempo. Ismael estava crescendo. E aí sim começa o tempo da Sara.
né? Aquela promessa que ela tinha recebido, agora começa a concretizar na vida de Sara. Onde então Sara engravida. Aí Sara engravida e vai ter agora o teu filho, né? Isaac. E aí começa a passar-se tempo, Isaac, né, já mais grandinho, na época dele já desmamar, então Sara prefere fazer o quê? Um banquete, ou seja, dar uma festa, né? E lá no meio daquilo tudo, né, as crianças para lá brincando, né, o Ismael já era maiorzinho, né, já era maior, e o Isaac menor, né, mais pequeno, mas Sara viu uma coisa que não gostou, viu que os dois estavam para lá brincando, não, sabe aquelas picuinhas que tem entre irmãos, entre meninos, crianças brincando, às vezes brincando, tirando sarro do outro, brigando, e essas coisas todas, e ela não gostou. Sara não gostou, porque o menino maior, o Ismael, estava interferindo, fazendo assim, briguinhas, né, com o menor, com o Isaac. Então ela não gostou, Sara quando viu, não gostou. Aí eu sei que ela achou ruim de novo e reclamou, então depois ela chegou para Abraão e disse, né, manda essa serva ir embora, eu não quero mais ela aqui junto com a gente, ela não vai tomar a nossa herança por causa do filho que ela teve, né? Esse filho não vai herdar a nossa herança, né? Então ela, por causa disso, Abraão não gostou da ideia, mas o que ele fez, né? Concordou com Sara e despediu Agar e o filho dela. Então foram embora e ela foi andando novamente para o deserto, né, viajando, e teve uma situação novamente em que o anjo aparece, porque Agar, quando ela vê num desespero, numa situação muito complicada, imagina aquele deserto, né? Deserto. Uma coisa que durante o dia, um calorão, quente, né? Geralmente de noite é frio. Mas ela olhou para o filho dela e ela disse que se afastou um pouco. Afastou. E o filho dela lá naquela, imagina, né, viajando e aquele sol quente e tudo mais, e ela, que não veja eu morrer o menino, porque ela estava muito já, né, estava desiludida, ela e o filho. Então naquele desespero e precisando de reforço, né, de aqui tomar água, se reposicionar novamente aqui o seu corpo. Então aí aparece o anjo e fala com ela, né? O anjo vem e anima, apresenta o pote d'água, né? E ela toma e dá para o menino. E anima ela novamente, anima ela para essa caminhada novamente. Então você imagina aí, né? Nessa situação, Agar andando por aquele deserto, tinha alguns pés de árvores, né? Então o que ela fez? Colocou o menino numa daquelas árvores, talvez aquelas árvores de deserto, sabe como é que é? Não é árvore frondosa, né? Com aquelas, eu não sei como é que era aquela, mas assim, quando se fala em deserto, são aquelas árvores bem pequenas, né? Assim, imagino aquela sombra assim. Eu sei que ela colocou ele lá, porque a água do odre já tinha se acabado. Então, ela estava realmente entristecida, né? Triste demais por aquilo. E ela se afastou assim, para mais longe. E ela disse essa frase, que não veja eu morrer o menino, porque, né, a situação ali estava séria. E já tinha acabado a água, entende? Então, neste momento, aquele desespero, vem o anjo, né?
vem um anjo e conversa com ela e anima ela. Nesse intervalo aí, acontece que ele fala para ela, né? Para ela se animar, para ela se levantar o menino, continuar a caminhada, porque faria de Ismael uma grande nação também. Então, com essas palavras, ela se levantou. E logo ela olhou e viu um poço, né? Abriu a visão dela ali e ela viu um poço ali. E foi lá e encheu o odre, também deu ao menino, e eles tomaram, encheram o odre e viajaram e seguiram. E assim o menino, né, cresceu e realmente também ele se formou uma grande nação, né? Então, vemos aí que a parte de Agar, vemos aí uma mulher que ela se sentiu e foi humilhada, mas ali na frente ela conseguiu se reedificar novamente, né? Ela e o filho dela, né? Agar, além de serva, ela virou concubina, não pela vontade própria dela, né? Mas porque sua patroa, sua senhora, pediu. E tipo assim, forçado, porque assim, a serva naquela época, serva tinha que ser serva, né? Serva tinha que cumprir o papel dela. Então foi mandado ela também, né, virar concubina, por causa que a Sara queria que ela virasse mãe. Então a Sara, naquele momento lá, eu sei que em muitos momentos assim, Agar se sentiu humilhada por Sara, né? Mas ela não foi desamparada, porque o anjo apareceu a ela, né? 2 vezes que ela fugiu, 2 vezes que ela ficou lá, né, triste no deserto, aparece o anjo e anima ela, falando para ela se esforçar, esforce-te. E ela teve uns tempos bons depois disso, né? Como diz, depois da dificuldade depois das provas vem a vitória. E ela alcançou porque, assim, pelas palavras do anjo, ela se tornou bênção também, porque ela realmente se esforçou, né? Apesar do período bravo, de um período de deserto que ela passou, que ela teve que enfrentar, mas ela sentiu a presença ali de Deus, ela sentiu que ali tinha alguém que estava com ela, dando força a ela, mesmo naqueles momentos difíceis. Ela ouviu a voz: esforça-te, anime-se, né? Porque Deus é contigo, né? Então ela se sentiu animada novamente, e a partir daquele momento tão difícil que estava ali no deserto com o filho dela, precisando de água, ela enxergou o poço e seguiu a direção do poço, tomou da água, levou também água e continuou o caminho. E lá Ismael se tornou uma grande nação, né? Então, o período ruim dela passou e eles seguiram a vida, né? E foram também uma grande nação. Muitas vezes você pode dizer assim: também nós passamos por deserto, né? Nós passamos por deserto e precisamos estar sempre também buscando a direção certa, a direção do poço, a direção que diz assim: esforça-te, né? A gente precisa ter um alvo, um foco e olhar, né? Não estagnar, né? Se Sara tivesse estagnado, se Sara tivesse parado ali, ela não ia conseguir, né, chegar onde chegou. Mas por causa que ela, com aquele ânimo que ela sentiu, com aquelas palavras, ela seguiu em frente e foi. Então, sirva de exemplo para nós essa história, né, que aconteceu com Agar, a serva, né, que ela também, ela precisou fazer algo que levasse ela. Ela precisou se firmar nas palavras, a se esforçar e seguir, né? Muitas vezes vemos pessoas aqui nos tempos de hoje mesmo, né? Pessoas com problemas, dificuldades, né? Passando pelo deserto, passando pelas dificuldades e muitas vezes estagna, para. Muitas vezes não quer continuar, não quer fazer o que precisa ser feito, olhar para frente e seguir o foco.
muitas vezes paramos ali, né? O desânimo às vezes monta e a pessoa fica ali, simplesmente não tem força, não tem vontade para seguir, né? Então, o exemplo de Agar fica para nós pegar o foco, seguir em frente, né? Não parar, não deixar que o deserto se faz você ficar como uma estátua, né? Sem agir. Então fica para nós esse exemplo aí, que para ela foi, né? Ela teve esse momento de deserto na vida dela, se sentiu humilhada, foi humilhada, mas ela conseguiu se reerguer novamente, né? Se reergueu e se estabilizou. Estabilizou, o que estou dizendo, ela conseguiu, né? Ela conseguiu, ela e o filho dela, né? A fazer o que realmente aquele anjo falou. Esforça-te, né? Para ela, quando falou, esforça-te que de vocês farei uma grande nação também, né? Então, você será uma grande nação. Então, foi isso que aconteceu, né? Ismael chegou, depois ele cresceu, se casou e foi, né? E se tornou uma grande nação também. E é isso aí, gente, né? Fique para nós essa reflexão aí de Agar, que nós não podemos ficar totalmente parados no meio do deserto, porque lá no meio do deserto, parado, não vai acontecer nada. É preciso tomar a direção e sair dali, daquele momento complicado, daquela situação difícil, porque lá no meio do deserto não vai acontecer nada, a bênção não vai chegar, né? Então é isso aí. Fique para nós essa reflexão, né? Precisamos nos refazer, né? Se repor, nos repor do alimento e seguir em frente. É isso aí. Não esqueça de deixar seu joinha, tá? Se inscreva no canal e deixe aí um comentário, né? Que situação difícil também você passou, já passou por algum deserto difícil, complicado? Deixe aí nos comentários, queremos saber também. Um abração para vocês e tchau!